Olá, meu amigo, meu irmão, aqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo via internet. Bem-vindo a mais uma explanação da Palavra de Deus. Estamos aqui, infelizmente, ainda distantes, mas brevemente, se Deus o permitir, estaremos juntos na nossa igreja adorando a Deus. E hoje eu gostaria de relembrar com vocês uma antiga parábola que Cristo falou, que é a parábola do semeador. Nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do semeador e, quem sabe, extrair alguma lição para a nossa prática, para a nossa vida diária. Ela se encontra em São Mateus, capítulo 13. Abra sua Bíblia, o seu aplicativo, o que é que seja, para poder acompanhar a leitura da palavra de Deus. São Mateus, capítulo 13. Todos acharam? Então, se acharam, feche os olhos para uma oração. Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por ter deixado para nós o exemplo, por ter nos instruído daquilo que devemos fazer. E agora, ao estudarmos da Tua palavra, Senhor, que possamos ser tocados por ela, que ela possa ser de muito proveito para a nossa vida diária. Esteja com todos aqueles irmãos, os queridos amigos que estão ouvindo, onde quer que estejam, que eles possam ser abençoados por Ti. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Bem, vamos à leitura da palavra. São Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Vamos dar uma pausa aqui para a gente entender alguma coisa. Cristo já estava começando a ficar acostumado a pregar para grandes multidões. As pessoas estavam começando a se reunir ao redor dele. E quando a gente tem uma grande multidão, a gente tem também uma multiplicidade de interesses. Alguns, quem sabe, tinham sede e fome da justiça de Deus, da palavra de Deus. Outros queriam uma bênção, outros, quem sabe, queriam a cura. Outros estavam por curiosidade, outros estavam ali para tentá-lo e para poder achar alguma coisa no que tentar ou acusá-lo. Estava ali aquela grande multidão. E Cristo, então, entendendo aquela situação, entrou dentro do barco, pediu que os discípulos afastassem um pouquinho do barco para poder falar para toda aquela multidão. É interessante que Cristo tinha a palavra de Deus. Cristo sabia exatamente o que falar. E agora, entendendo do seu auditório, vendo que ali tinham muitos agricultores e naquela região era uma região fértil, que dali se poderiam ver as pessoas colhendo, plantando, semeando, ele usou do artifício da parábola, né? A parábola é aquilo que aproximava a ideia de Cristo com a vida das pessoas, para que elas pudessem, ao ouvir, entender aquilo que Cristo queria falar. Então, falou muitas vezes por parábolas, e agora ele falou da parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Aqui já vem a primeira lição, né? Para que a gente possa semear, a gente tem que sair. Né? Não dá para ficar em casa simplesmente, não dá para a gente ficar entucaiado, né? Às vezes acabrunhado, querendo pregar a palavra. Assim como Cristo deixou os céus, assim como ele saiu do seio do Pai, veio para este mundinho para poder pregar a palavra, nós também devemos sair para poder pregar a palavra. E ele saiu a semear. E a gente continua no texto. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu sobre o solo, em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram.
E outra parte, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Quais são as partes importantes aqui dessa parábola? Bom, a parábola visa falar principalmente, especialmente, sobre os diversos tipos de solo. Mas também a gente pode tirar e inferir algumas coisas interessantes que também falou sobre a semente, né? A semente é a palavra. A semente é o evangelho, as boas novas de salvação. Foi por isso que Cristo saiu dos céus e veio pregar entre nós as boas novas de salvação. A multidão ali, muitas pessoas, estavam em busca de sinais, em busca de milagres, em busca de maravilhas. Eles não entendiam o real propósito da vinda do Filho do Homem. E é interessante que eu já falei que Cristo sabia dessas coisas e apesar de ele ter feito sinais, maravilhas e curas, chegou um momento que ele cansou, né? Que os fariseus pediram sinais e ele falou o quê? Eu não vou dar mais sinais para vocês, a não ser o sinal de Jonas, né? Qual era o sinal de Jonas? Que as pessoas, pela palavra de Deus, se convertiam para o Evangelho, as boas novas de salvação. E era isto que Cristo queria pregar. Ele não estava ali agora para poder fazer milagres, sinais e tanta coisa que talvez por isso mesmo atraísse tanto as multidões. Ele estava querendo falar sobre a semente, que é a palavra de Deus. O semeador é o Filho do Homem. Saiu para semear a boa semente, que é a palavra de Deus. Todos os que vão a Cristo com o desejo de um mais claro conhecimento da verdade o receberão. Vejamos o que está escrito em São João, capítulo 7, verso 17. São João 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. É interessante que próprio Cristo falava baseado estritamente nas Escrituras. E era essa doutrina, e era essa semente, e era essa palavra que Cristo queria pregar, né? E as pessoas iriam ver se ele estava falando a respeito dele mesmo ou se ele estava falando o que Deus mandou fazer. Por que isso? Ora, não se iludam. Naquela época, Satanás sabia muito bem que Cristo estava para vir naquela época e, como sempre, ele lançava contrafação. Vieram muitos os que se diziam Messias naquela época, vários que arrebanhavam multidões também e que prometiam um monte de coisa. Então, Satanás já tinha preparado o terreno para que as pessoas não acreditassem que Cristo era o Messias. Bom, saiu o semeador a semear. Esse ato implica que devemos deixar as nossas casas, deixar aquilo que a gente está fazendo, para poder lançar a semente, para poder unir-se a Cristo, né? Assim como o Filho do Homem deixou o seio do Pai para vir trazer a semente, todos os que são chamados para unir-se a Cristo precisam deixar tudo para segui-lo. Velhas relações precisam ser cortadas, planos de vidas abandonados, esperanças terrais renunciados. Então, as coisas que eram antigas precisam ficar para trás, porque nós agora temos o propósito de lançar a semente da palavra de Deus. Ora, a palavra é a semente. Toda a semente tem um princípio germinativo em si mesmo. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de plantar uma semente, jogar ali, né? Às vezes a gente faz aquela experienciazinha do feijãozinho no algodão no primário, né? E aí as crianças ficam maravilhadas ao ver ali aquela semente começar a brotar e a plantinha começar a crescer. E ali nós podemos ver como é maravilhoso o processo da germinação. Antes era uma sementinha, e às vezes tem sementes muito pequenininhas. De repente começa a crescer aquela planta ou aquela árvore. Então a gente sabe que na palavra existe um princípio de vida.
A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus renova as pessoas. A palavra de Deus é capaz de mudar os propósitos e o coração das pessoas. Vamos ver o que está escrito em São João, capítulo 6, 63. João 6, verso 63. Nós encontramos: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Lembram-se daquela experiência em Jeremias? Ezequiel, sobre o vale dos ossos secos, né? Onde a palavra do Senhor conseguiu fazer renascer um exército de pessoas. Essa é a palavra de Deus. Ela é Espírito e é vida. E no verso 5, capítulo 24, nós encontramos também João, capítulo 5, verso 4. Em verdade vos digo, toda vez que Cristo fala em verdade, ele quer que você preste muita atenção no que ele vai falar. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse é o princípio germinativo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma extensão do seu ser, e ela tem vida em si mesmo. Recebei na alma, pela fé, a incorruptível semente da palavra, e ela produzirá caráter e vida, a semelhança de caráter e vida de Deus. Se nós pretendemos ser semelhantes a Cristo, semelhantes a Deus, nós temos que começar a prestar atenção na sua palavra, que ela é o princípio de vida para nós. Qual é a semente que você está plantando? Entenda que o inimigo das almas também planta a sua semente. Nós não vemos que o inimigo, enquanto as pessoas estavam dormindo, ele plantou o quê? Um joio no meio do trigo. Ele não está dormindo, ele está também plantando as suas sementes. Né? Encontramos lá em São João, capítulo 5, verso 39. São João 5, 39. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Essa é a boa semente, o que está escrito nas Escrituras. É o que Cristo mesmo falou sobre si. Vê o que está escrito sobre mim nas Escrituras, e vê se eu não estou cumprindo aquilo. Então, esse é o nosso norte. É sobre isso que nós devemos provar e testar todas as coisas, porque Satanás também planta as suas sementes. Cristo se atinha à palavra das Escrituras. Teorias filosóficas, composições literárias, obras brilhantes não podem satisfazer, embora elas sejam brilhantes, elas não podem satisfazer o coração. Só a verdade de um Deus criador, amoroso, morto pelos nossos pecados e ressurreto, pode remover ou renovar a alma para a vida eterna. Essas coisas todas que existem no mundo, elas às vezes contentam a nossa vaidade, né? A nossa arrogância, petulância, mas elas não são alimento para a nossa alma. Cristo e seu amor, seu caráter, sua lei, o caminho, a verdade e a vida são os assuntos que devem ocupar a nossa mente e o nosso coração. Essa é a boa semente. A palavra de Deus tem mais filosofia, mais ciência, mais verdade que em todos os compêndios de ciência que eu tenho estudado. E olha que eu já estudei alguma coisa, faço ciência, eu já falei, né? Gosto da metodologia científica, mas eu não tenho medo de errar, que em um verso da Bíblia eu encontro mais ciência e filosofia e razão e lógica do que tudo aquilo que eu já ouvi por aí
nos bancos da escola e da faculdade sobre ciência. Quando a palavra de Deus é posta de lado, é rejeitado também o seu poder de refrear as paixões pecaminosas do coração natural. Os homens semeiam na carne e da carne colhem corrupção. É o que a gente vê no mundo de hoje em dia. A mente não se fixa nas coisas eternas e fica rebaixada e limitada às coisas da terra. Perde o poder de se expandir. Quando a gente joga para fora, na nossa pseudociência, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é eterno, aquilo que é elevado, minha mente só pode ficar nesse mundinho aqui, restrito às coisas naturais, às coisas da ciência natural. Ela perde esta oportunidade de me achegar ao eterno, ao Criador. E engraçado que muitas pessoas, quando ouvem que você é religioso, é praticante da religião, é crente, é cristão, o que é que seja, às vezes olham para você com pena, como se você fosse um ignorante, né? É uma pena. Perdem a possibilidade de se expandir àquilo que é sobrenatural. Mas atenção, o professor da verdade sagrada só poderá comunicar aquilo que ele conhece por experiência própria. O semeador semeia a sua semente. Então, a semente, quando você é convidado a semear a semente da palavra de Deus, você não pode semear nada mais, nada menos do que aquilo que você conhece. Se você conhece a palavra, se você vive a palavra, se você experimenta a palavra, então você vai ter muita coisa que ensinar. Se não, quem sabe você só vai ouvir falar, né, jogar uma ideia, poder tentar convencer as pessoas, mas a semente que frutifica é aquela que é lançada pelo semeador, que lança a sua semente. A semente nós vimos então que é boa. A semente é a palavra, que tem um princípio de vida. E o solo? É isso que vem falando também a parábola do semeador, sobre os diferentes tipos de solo. O primeiro solo era o qual? A primeira parte da semente caiu à beira do caminho. Como é que é a beira do caminho? É aquela terra pisada, né, amassada, calejada pela vida. E ali, o que aconteceu? Vieram os pássaros e roubaram a semente. Por quê? Aqui fala, nós vamos ver a interpretação, né, que se segue. E é interessante que também muita gente, quando fala da parábola do semeador, pula do verso 10 até o 18, porque eu não sei porque eles talvez não achem interessante. Essa parte é muito interessante, até para explicar a parte da semente que caiu à beira do solo. Por quê? Muitas pessoas perguntaram, por que fala sobre parábolas? Por quê? Verso 11, respondeu, porque a vós, outros, né, que os discípulos se aproximaram para saber a interpretação da parábola, e Cristo falou, porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. Não porque Deus não queria que eles entendessem, não porque Cristo não desejava que eles ficassem na obscuridade, não. É porque simplesmente eles não têm interesse de ouvir. Esse é o solo à beira do caminho. Eles não estão abertos à palavra de Deus. Acham que sabem tudo. Não têm interesse de ouvir falar de Deus, de coisas religiosas. Isso não lhe diz o coração, né? E é o que acontece. Vem as aves, né? Vem Satanás, os seus anjos, o inimigo vem e rouba a palavra de Deus antes que germine. Nesse caso, a semente não teve nenhuma chance. Ela nem penetrou na terra, ela não conseguiu lançar suas raízes. Por quê? Porque eu não estou interessado, né? E aqui diz, verso 14, de sorte que nele se cumpre a profecia que Isaías já tinha falado. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis.
Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. São essas pessoas, é esse terreno, é esta parte da população que não tem o mínimo interesse de ouvir a palavra de Deus. Bom, qual é o outro tipo, então? E aqui também eu faço um parênteses, né, ainda nesse tipo de solo, que muitas vezes a gente pensa também nessas pessoas como sendo pessoas de fora da nossa congregação, pessoas que não têm interesse, são os ateus. Preste atenção. O inimigo tem os seus elementos também dentro da igreja. Muitas vezes, quando a gente tira o foco e a atenção das pessoas da palavra de Deus, nós estamos fazendo o papel do inimigo. Muitas vezes, ao você criticar um sermão, criticar um irmão, fazer chacota de alguma situação, falar, né, contra a ideia daquele sermão, menosprezar as pessoas, você está tirando aquela palavra ou aquela semente do coração do ouvinte. Preste atenção. E muitas vezes a gente fica surpreso, por que aquele menino saiu, por que aquele deixou. Talvez nós tenhamos tirado do coração daquelas pessoas a palavra e a semente do Evangelho. Tome muito cuidado. Continuando, a gente também tem a semente que caiu em solo rochoso. O que diz o solo rochoso? Vamos ler aqui a palavra de Deus. A todos, verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 2. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e enxergando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Eu tenho certeza que você está lembrando de alguma pessoa que preenche exatamente estes critérios, né? Entrou na igreja, glória, ficou animado e queria trabalhar e fazer aquele fogo, aquele primeiro amor. Passado algum tempo, onde está o irmão fulano? Não sei, ele está meio desanimado e vai. Você vai conversar com ele. Não, é porque fulano falou não sei o quê, o pastor fez isso, chamaram minha atenção por aquilo, né? Eu me escandalizei, eu não gostei, que me chamaram a atenção e tal. Ou seja, as suas raízes estavam nas suas relações laterais. Suas raízes não eram profundas, né? Ele não procurou a palavra de Deus, ele não estudou, ele não procurou o óleo do Espírito Santo, ele não se alicerçou, ele construiu a sua casa sobre a areia. Não construiu sobre a rocha. Tinha pouco terreno, né? Tinha pouca profundidade. Gostava só, quem sabe, do contato social das pessoas, da alegria, daquela coisa toda. Quando esse auê passou, o que sobrou? Nada, se escandalizou, né? E ainda mais se sofreu alguma perseguição, de repente no trabalho, no emprego, com amigos. Não, você tem que vir ao sábado, não pode deixar de trabalhar, alguma coisa assim. O que acontece? Quem sabe, uma outra hora eu vou voltar, né? Uma outra hora eu volto. São essas pessoas que às vezes têm aos montes, enquanto as tentações não vêm, enquanto a provação não vem, eles continuam na igreja. Enquanto está agradável, enquanto está bom, eu continuo. Ora, essa não é a Laodiceia? Né? O que é dito de Laodiceia? Não é fria, nem quente, é morna, tá bom, tá tranquilo. Mas também jamais vai dar fruto. E em vindo a primeira manifestação de revés, ele sai. Qual é o outro tipo de solo? O que foi semeado entre os espinhos,
é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. Também sei que você conhece, ou talvez seja você mesmo. Isso aqui é uma palavra para nós, né? Nós estamos na igreja, ouvimos a palavra, tudo bem, é a verdade. Ah, mas eu tenho que trabalhar tanto, eu tenho que correr tanto, eu tenho que fazer tanta coisa. Você não sabe, não conhece a minha vida. Ou se você conhecesse tudo aquilo que eu passo, tudo que eu sofro, é que não conhece. Eu não tenho tempo agora para as coisas da igreja, eu não tenho tempo para Deus muito, não. Eu não tenho muito tempo para fazer a minha meditação, fazer a minha oração. Eu tenho que sair correndo, eu acordo 6 horas da manhã, 7 eu tenho que estar no trabalho. Então às vezes eu tenho que acordar 5, 5 e meia. É muito pesado para mim. Concordo, olha, 10. Eu aceito o evangelho, mas, tá difícil. Ainda não aprenderam aquela passagem que Cristo fala: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jogai sobre mim o vosso jugo, né? E tomai o meu, porque o meu fardo é leve. Eles não conseguem ainda descansar. No fundo, são aquele cristão que ele é egoísta. É aquele cristão que acha que consegue resolver todos os problemas. É aquele cristão que acha que consegue seguir a palavra de Deus pelos seus próprios esforços. Ou seja, é aquele cristão que ele não acredita na salvação pela fé. Ele acredita na salvação pelas obras. As obras dele. Porque ele acha que é capaz o suficiente para carregar todo o seu fardo e não descansa as coisas sobre o Senhor. E essas coisas da vida, né, as coisas da riqueza, as coisas do ganho terreal, isso sufoca. Você já viu aquelas pessoas que falaram assim: não, eu não aguentava, a religião me sufocava, eu me sentia sufocado. Não descansou na palavra de Deus. Ele não conseguiu entender o que era exatamente a palavra de Deus. Bom, e por fim, né, mas antes do fim, eu tenho que as pessoas que vivem sufocadas pelos espinhos, né? E os espinhos sempre é uma erva daninha, e é incrível que a erva daninha nasce em qualquer lugar, né? Não tem tempo ruim, não tem solo ruim, ela nasce. Mas esse tipo de cristão também, ele não aprendeu que o cristão não vive para si. Quem vive para si mesmo não é cristão. Então ele não consegue entender essa relação de outro, essa relação de pregar a palavra para o outro, de lançar a semente para que o outro possa frutificar. Mas, na nossa parábola, nós vemos aqui então que felizmente existe na nossa conta da parábola pelo menos 25% que caiu em boa semente. E esses frutificaram. Como é que eu sei que tipo de cristão, que tipo de solo a pessoa é? Olha para o fruto. Se não tem fruto, quem sabe seja um desses solos anteriores. Dá muita bola para a palavra de Deus, não quer nem ouvir, né? Se escandaliza com qualquer coisa, já foi até muito animadinho, ou então as coisas da vida, sabe como é que é, né? Todo mundo tem isso, né? Não está fácil para ninguém. E esse tipo de cristão, ele não frutifica. Ele não consegue frutificar. E agora, finalmente, tem aquele cristão que é a boa semente, que caiu numa boa semente, e essa dá fruto. É interessante que nós temos 3 tipos de fruto, o que deu a 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Isso está relacionado também com a parábola dos talentos. Todos aqueles que são da boa semente, caídos num bom solo, né, receberam os seus talentos também. Alguns receberam 5, outros 2, outro 1. Não queira exigir que aquele que recebeu 1 talento
que ele desenvolva um fruto de 100 para 1. Cada um tem o seu talento, tem o seu tempo. Agora, a boa notícia, que a parábola também não diz explicitamente, mas que nós podemos inferir também, é que o solo ele pode ser também modificado. Graças a Deus, pela graça salvadora de Cristo, pelo transformador e regenerador poder do Espírito Santo, aquele terreno que era à beira do caminho, endurecido, aquele terreno que era rochoso, aquele terreno que era espinhoso, com um monte de ervas daninhas, ele pode ser modificado. E é aí que entra o papel do Espírito Santo e é aí que entra a ajuda dos irmãos, para que este caminho possa, este solo possa ser transformado. E como pode acontecer isso? É fácil. Qual é a característica do solo, daquele bom solo onde caiu? Eram as pessoas que estavam dispostas, com o seu coração disposto a fazer a obra de Deus. Entenderam que tinham que se despojar do seu próprio eu, fazer a vontade de Deus, custe o que custar, estar disposto a ir onde Deus mandar, para poder lançar a semente. Da mesma forma, essas pessoas também, que têm os cuidados da vida, que têm o cuidado, que têm o mundo, que têm as ocupações, que têm o escândalo, que é mais sensível, que se escandaliza por isso, por aquilo, devem entender que a palavra é de Deus. Deve se deixar moldar e se deixar trabalhar pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Aí de um terreno duro à beira do caminho vai se transformar no terreno próprio para o plantio. De um terreno arenoso, de um terreno rochoso, vai se transformar num campo próprio para o plantio. De um terreno sufocado pelas coisas desse mundo, vai se transformar num terreno próprio para o plantio. Esse é o segredo. Disposição, honestidade intelectual, honestidade emocional, honestidade com você mesmo, né? Em vez de ficar reclamando que o outro fez, o outro falou, eu não fui bem recebido quanto eu achava que eu deveria ser. Não. É você que é o semeador agora. O que Cristo nos deixou quando ele foi embora? Ide e pregai o evangelho. Ele transformou você em um semeador. Então você deve pegar a sua palavra, da sua vivência com Cristo, da sua experiência pessoal e lançar essa palavra e ajudar com que o Espírito Santo possa também transformar esses terrenos, às vezes tão difíceis, em terrenos próprios para receber a semente da boa palavra de Deus. Essa é a nossa missão. É para isso que estamos aqui. Porque senão não tinha razão de a gente construir uma igreja bonita, de uma congregação amorosa, de uma série de coisas. Voltaria a ser só aquele clube social, mas isso faz parte para que a pessoa possa entender e possa vencer os seus preconceitos e abrir a sua mente e o seu coração para receber a palavra de Deus. Que Deus possa nos ajudar, agora em diante, de sermos semeadores da sua palavra. Possamos ajudar aos outros, aqueles terrenos que eram não tão bons para o plantio, a receberem a palavra. E muitas vezes a gente, quando está pensando em mandar uma mensagem para alguém, no Zap, né, ouviu aqui uma coisa bonita, tem um texto bom, eu vi um sermão bom e tal, e às vezes a gente tem medo de mandar para certas pessoas, já viram isso? Eu vou mandar para o fulano. O fulano já mostrou que está interessado. Aquele outro, ele não quer saber, quem sabe, eu nunca ouvi ele dizer de religião, quem sabe ele não queira. Mande. O semeador saiu a semear e ele não escolheu o campo. Ele semeou em todos os lugares. O nosso papel não é separar, olha, esse presta, esse não presta, é bom aquele lá, não tenta muito não, ele é meio nervoso, quem sabe ele possa te tratar mal. O seu papel é semear a semente. Deixe com o Espírito Santo. Ajude a transformação do coração dessa pessoa. Ajude ele a se transformar num bom campo arável. E quem sabe ele vai frutificar também.
Essa é a nossa missão. Esse é o nosso desafio. Deus nos ajude a conseguirmos, em primeiro lugar, ser o bom campo, o bom lugar onde a semente de Deus possa prosperar e produzir fruto. Em segundo lugar, ajudar aos outros a se transformar também num coração receptivo à palavra de Deus. Porque a palavra é boa, ela é viva e eficaz, ela traz vida. E não nos esqueçamos, Satanás também está fazendo a sua parte, mas nos cabe fazer a nossa. Esse é o apelo que nós temos para hoje. Amém. Eu convido você agora a fechar os seus olhos para nós encerrarmos com uma palavra de oração. Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque nos deste a palavra, nos deste o conhecimento do Evangelho. Prepara o nosso coração, Senhor, nos ajuda a nos livrarmos do nosso próprio eu, do nosso egoísmo, para que possamos pregar a outros essa palavra. Ajuda-nos a ajudar os outros também a se prepararem, porque sabemos que o tempo está próximo, que possamos viver a Tua palavra, possamos ajudar o nosso próximo, possamos nos preparar para o fim das coisas. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Até logo e até uma próxima oportunidade.